Olá, bem-vindos a mais um podcast da Urbana. E a minha convidada de hoje, ela é médica, mestre em saúde e envelhecimento. E quando o assunto é emagrecimento, ela é autoridade. É a doutora Mônica Andrade Demian. Seja bem-vinda, doutora Mônica. Muito obrigada, Paula. Para mim, uma honra estar aqui e falar daquilo que eu mais faço e trabalho todos os dias. Não, quando o tema e o assunto veio na minha mente, eu já falei, doutora Mônica. Sabe por quê, gente? Ela fala de uma maneira descomplicada, que a gente entende, vai direto ao assunto. Eu amo. Essa é a tentativa, é justamente trazer uma informação que seja possível você realizar, né? Sim. Sem rebuscar e sem extremismos. Sim, perfeito. Então vamos começar? Vamos. Vamos lá, gente. Primeira perguntinha, doutora Mônica. Envelhecer bem hoje é genética ou estilo de vida? Na verdade, assim, Paula, a genética, ela conta muito, óbvio. Porém, os hábitos de vida, eles são mandatórios, né? Então, você dormir, ter um sono não é dormir tempo, é ter um sono de qualidade, ter bons hábitos, comer bem, né? Realizar atividade física. Isso vai impactar de uma forma bem importante na sua longevidade, em como é que você vai transcorrer durante a sua vida. Perfeito. E qual o maior erro que as pessoas cometem achando que estão sendo, assim, saudáveis? Olha, o maior erro, com certeza, são extremismos, tá? Eu atendo muitas pessoas e eu vejo, às vezes, mulheres em monodieta, há um ano comendo a mesma coisa. Frango, ovo, não sei o quê. Pra quê? Não precisa, tá? Então, assim, esses extremismos, eles são um pecado aí na alimentação. Então, esse é um erro realmente grave. Se você conseguir trazer equilíbrio, é muito mais saudável. Perfeito, e bem mais prazeroso, né? Muito mais. Existe uma idade certa para começar a cuidar do envelhecimento e já ir pegando o gancho. E o que realmente acelera o envelhecimento? Tá, é assim, ó. Se a gente falar em envelhecimento, eu acredito que o quanto antes a gente puder olhar para ele, melhor, né? Mas também o que acontece? Principalmente com as redes sociais, nós temos uma cobrança exagerada, principalmente com as mulheres. Concordo. Né? Então, aquela busca do corpo perfeito, a busca de tem que estar tudo em ordem, é cabelo, é unha, é pele, é corpo. Isso é complicado. Dá conta de tudo. É muito complicado dar conta de tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar por envelhecimento, mas não como é que eu vou parar ele. Não é sobre isso. É como é que eu desejo envelhecer, né? Como é que eu vou ser uma pessoa da terceira idade funcional. Sim. Né? Porque eu faço as pessoas sempre pensarem assim, como é que você vai lavar o próprio pé? Né? Como é que você vai se limpar no banheiro? São perguntas que hoje, que a gente tem saúde, vamos falar que a gente ainda é jovem, né? Eu sou 45 mais, mas a gente é jovem. Isso a gente não para pensar, não, mas é importante, tá? Então, assim, eu acho que a gente deve olhar esse envelhecimento como é que eu quero viver para frente com saúde. Então, uma longevidade com qualidade. E o quanto antes começar com bons hábitos, melhor, né? Exato. E lembrar também, Paula, que o interno, ele vai dar sinais talvez muito antes do que o externo. Muito antes do que uma marquinha. Entendeu? Verdade. Então, quando eu ajusto o interno com o externo, eu falo que fica mais harmonioso, né? Então, é isso que a gente busca, é essa harmonia. É de dentro para fora, É né? de dentro para fora. O de fora é importante? Também, tá? Estamos aqui, tô com os meus procedimentos, tudo. Mas é juntar isso, sabe? Sim, perfeito. E aí você me perguntou os hábitos que... Você pode me perguntar de novo? Sim, o hábito aqui. Que acelera?
se tem uma idade certa para começar a cuidar do envelhecimento e o que realmente acelera o envelhecimento, Tá. pra gente saber. O que acelera, né, envelhecimento? Sedentarismo, alimentos ultraprocessados, má qualidade de sono, estresse crônico, são fatores que realmente aceleram o envelhecimento. Tá? Então, ó, E atenção. Cigarro, bebida em exagero, né? Sim, A gente tem que ter esse olhar. Perfeito. E qual o hábito alimentar simples que muda a saúde de uma pessoa? É fácil. Beber água, primeira coisa, porque, gente, vocês não bebem água, desculpa, tá? Mas a maior parte das pessoas não bebe água como deve. E pensar em comer de uma forma limpa. O que é uma comida limpa? É uma comida simples. Tá? É uma comida. O saudável é no sentido de ser uma comida mais natural. Tá? Então, na minha área, eu costumo falar o seguinte: você tá vendo isso aqui? Caneta Bic. Né? Isso aqui ainda escreve, não escreve? Sim. Funciona, gente. Então, assim, se você comer um arrozinho com feijão, salada, carne ou ovo, isso também funciona. Sim. Perfeito. Uma vez eu vi esse... E seria até a próxima pergunta. Comer saudável é caro? Não, então, né? Não. Aí uma pessoa falou assim, mas eu quero fazer uma dieta legal. Como que é? Aquilo que Deus fez. Isso. É só pensar nisso, né? Aquilo que Deus fez. É o que vem da terra, é o que é menos processado, né? E a gente trabalha muito também com um ponto que a gente chama de locavorismo. O que é isso, né? O locavorismo é a gente dar mais atenção para os alimentos, porque o alimento natural, ele é impactado pela forma como ele é produzido, né, na terra e pelo tempo de transporte também. Sim. Então, se a gente consegue consumir alimentos produzidos em locais mais próximos, a gente está consumindo alimentos mais ricos em vitaminas e minerais, né? Mais frescos. Então, é sobre isso. É sobre trazer alimentos mais frescos à mesa. E eu também costumo falar assim, lembra como a sua avó, a sua mãe te ensinaram a comer? Era uma comida tão simples, né? A gente complicou depois a coisa, tá? Simples, bem feito, né? O simples gostoso, bem feito, aquele temperinho ali, que é cebola e alho. Gente, tá ótimo. Sim. Tá? Perfeito. Eu gosto disso. Então não adianta falar que ser saudável, comer saudável é caro, hein? Não vale. Não vale, não vale. Doutora Mônica, como desacelerar uma rotina corrida? Dá essa dica aí. Eu até fiz um vídeo agora esses dias no meu Insta, né? Mostrando lá a água movimentando, depois parada. Como desacelerar? Eu acho que a gente precisa aprender a ser mais gentil com a gente mesmo. Tá? A gente precisa ter um grau de gentileza, porque nós somos acostumados muito a ter um movimento de compaixão. Eu vou, ajudo o outro, faço tudo pelo outro. Mas parece que fazer pela gente é luxo. E não é. E aí a gente entra numa engrenagem da gente ser muito servente. Porque a gente serve a todos, mas a gente deixa de ser existente. Então, eu acho que essa gentileza em saber que a gente existe, que eu ocupo um lugar nesse mundo e que por isso eu posso fazer por mim, eu acho que essa é uma forma de desacelerar. Perfeito. E assim, estar bem para poder fazer pelos outros também, né? Exatamente. Eu acho que é por aí. Exatamente. Lembra, assim, ó, a gente só passa para o outro exatamente aquilo que a gente tem. Então, se eu tenho paz, eu transmito paz. Se eu tô com raiva, indiretamente o outro vai entender que eu tô com raiva. Sim. Né? Perfeito. Boa dica. Ó. Agora vamos entrar no assunto polêmico? Ai, claro. É claro que eu tenho essa perguntinha aqui. Oh, meu Deus. O que a doutora acha das canetas emagrecedoras? Elas ajudam ou estão usando assim de forma irresponsável? É assim, quando a gente fala nas canetas emagrecedoras e cada vez a gente vai ter produtos melhores no mercado, elas mudaram o ritmo do mundo. Isso é fato. Tá? Eu falo que quando a gente vê uma empresa do tamanho do McDonald's se preocupando com o cardápio, é porque a gente mudou boa parte aí, né?
Porém, então assim, elas tratam diabetes, resistência insulínica, obesidade, trata compulsão, ansiedade, gente, muita coisa. Então, e a cada vez que a gente tem mais contato com o medicamento, a gente vê o quanto ele traz muito mais do que o esperado. Porém, essa banalização, ela é um perigo. Porque não é para todo mundo, né? A gente precisa lembrar que é um medicamento. Então, tem indicação, contraindicação, tem os seus efeitos colaterais, tem doses a serem tomadas. E aí, com essa banalização, a gente tem tido muitas complicações. As pessoas estão usando e tomando por conta própria, Por conta própria. Então, assim, e aí vem realmente problemas que vão chegar a nível hospitalar, que é tudo que a gente não deseja, né? Então, assim como uma dipirona tem efeito colateral, esse medicamento também tem, né? É óbvio que, se a gente até falar em câncer de mama, nossa, a obesidade é uma causa de câncer de mama. Então, se eu trago essa mulher para um peso dentro ali do esperado, eu vou reduzir, inclusive, chance de câncer de mama. Mas, assim, isso tudo tem que ser bem planejado. Existe um planejamento, uma execução. E não entender que isso é uma varinha mágica. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto crucial. Voltando, então, também ao emagrecimento e falando do sono, também, que é super importante. O sono ruim, ele atrapalha? Nossa, e muito. Eu adoro falar sobre isso, que essa é a base do meu mestrado, tá? Meu mestrado, ele é justamente na qualidade de sono masculina, porque em mulher já estava muito bem delimitada em relação ao hormônio de sono. E durante o sono, a gente libera muitos hormônios. Tá? E tem o hormônio da saciedade, tem o hormônio que vai te dar mais fome, tem o GH, que ele tem uma ação lipolítica de quebra de gordura. Então, ter um sono de qualidade, dormir bem, acordar descansado, é muito importante para o emagrecimento. Porque para e pensa comigo, aquela pessoa que dorme mal, ela acorda cansada. Quem acorda cansado vai procurar o que durante o dia para ter energia? O doce. O doce, é óbvio. Né? É óbvio. Então, ela já acorda cansada e a gente precisa de energia para produzir. Então, essa pessoa vai procurar mais doce ou mais açúcares no geral e ela está irritada. Então, o doce não só vem com uma questão de energia, mas de recompensa. Isso. Como eu tô pé da vida, então eu mereço o meu docinho. Não, você não merece. Desculpa, você não merece. Você merece ter um sono de qualidade. Vamos parar e vamos olhar o que está acontecendo. Verdade, perfeito. E o que você acha que dificulta mais o emagrecimento? Alimentação, ansiedade, sedentarismo ou rotina? Olha, de verdade, posso colocar isso num mix e a gente misturar tudo? Pode. Tá, porque tudo isso vai influenciar, né? O sedentarismo, se essa pessoa tem pouca musculatura, a taxa metabólica dela vai ser muito mais baixa. Se ela dorme mal, ela vai querer comer doce. Né, mais doce. E também vai ter um ganho de peso e uma liberação hormonal não adequada. Se ela não come bem, né, se ela não tem uma comida de qualidade no prato, tem aqueles vídeos que eu faço, né? A gente estava até falando aqui antes, da quantidade de brócolis, da quantidade de Nutella ou de pepino. Impressionante. Exatamente. Né? Então ela vai acabar comendo o pouco que ela comer. Vai acabar gerando aí estrago no sentido de acúmulo de gordura. Então, eu preciso do mix disso tudo em ordem, que são fatores comportamentais, ambientais, hormonais, metabólicos, isso tudo junto. E a rotina, então, eu acho que é muito importante, porque quando você estabelece uma rotina, aí entra exercício físico, sono, alimentação, aí eu acho que vai. Vamos falar sobre aquilo que a gente estava falando antes de gravar, né? Eu estava comentando com a Paula que eu adoro falar lá no Instituto sobre a atividade física. Ela é um renovador de votos. Se você é casado, se você tem um relacionamento estável, por exemplo, não adianta você querer renovar os votos do seu relacionamento só no dia que faz 1 ano de comemoração, 2 anos. Bodas, não. Não. Isso não vai dar muito certo.
quando você, igual num relacionamento, você vai na atividade física e renova o seu sim a cada dia, isso vai fazer com que, sim, eu malhei, então, tá, nossa, eu vou lembrar de beber água, ok, eu vou comer melhor, eu vou evitar o consumo de bebida alcoólica, porque senão amanhã o meu treino fica comprometido. E eu quero treinar bem. Sim. Então, é essa renovação de votos com a gente mesmo. Eu achei perfeita essa colocação, amei. Eu gosto disso também. Faz todo sentido, gente. E aí, a gente tava comentando isso, eu falei assim, olha, a dica que eu dou pra uma amiga ou outra, que tá com mais dificuldade e tal, eu falo, escolha um esporte, ou experimente, você vai achar um que você vai se apaixonar. Exato. E a partir dali, ó, aí a partir do esporte, sono, alimentação, e aí vai, academia, uma coisa puxa a outra, né? Você renova votos. Renovando. Lembra sempre de mim. Você vai renovar seus votos. Pode ser um por vez. Tá Sim. Ótimo, tá? Já tá ótimo. Um é sempre mais que zero. É verdade. Então, agora a gente quer saber o seguinte, o que você, doutora Mônica, faz no dia a dia para cuidar da sua própria saúde? Nossa senhora, menina, você sabe que isso é incrível, né? Às vezes eu tô nos lugares comendo, tem gente que chega, olha e fala assim, viu, deixa eu ver o que tem no seu prato de verdade. As pessoas julgam que por eu trabalhar com isso, eu sou fitness. Não, eu não sou fitness, eu como de tudo, eu gosto de tudo, só que é pouco, né? Eu como de tudo pouco. Então, esse é uma das principais coisas comigo. Eu já tive mais peso, eu já tive 13 quilos a mais, uma outra composição corporal. E o que eu aprendi? Que quando eu tava lá com 13 quilos a mais, eu pensava, eu vou almoçar bem pouquinho, porque depois eu vou só jantar e vai ser tudo pouquinho. Menina, à tarde, eu começava a ludibriar minha equipe falando, viu, um pão de queijo? Um pão, um bolo, porque eu tinha fome à tarde. Então, o comer bem, pra mim, eu faço questão, isso é uma coisa que eu não abro mão, de almoçar na minha casa. Então, eu almoço muito bem, tá? Isso, pra mim, não abro mão. Minha atividade física, não abro mão também, né? E que hora que eu vou? Eu vou muito cedo, eu vou 5h30, 6 horas, por quê? Gente, é o horário que eu tenho pra mim. Então, eu preciso ser generosa comigo mesma. Eu preciso fazer minha atividade física tranquila. Né? Só agora que eu incluí o Pilates no final da tarde que eu tô amando. Aí, o que eu mais faço também? Eu adoro dormir. Então, sono pra mim não é um problema. Então, eu durmo cedo, acordo cedo. Eu sou hoje solar, vamos falar. Eu sou diurna. E tem 2 outras coisas que eu não abro mão. A minha terapia. Né? Faço terapia, adoro. E a minha rotina espiritual. Eu tenho um tempo em que eu oro, eu rezo, eu agradeço. Assim como eu coloquei a rotina de atividade física na minha vida, eu coloquei a minha rotina espiritual. Sim, é muito importante, né? Exato, porque muito além de médica, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, então assim, equilibrar pratos não é fácil, né? E eu acho que eu com certeza, ter colocado a rotina espiritual foi uma das coisas que me trouxe muita paz no meu dia. Eu concordo, comigo é assim também. Funciona muito, né? Funciona muito. Tem um livro que chama Clube das 5 da manhã. É óbvio que ele vai te induzir a acordar às 5 da manhã. Ok, fui induzida. Mas esse livro, ele fala muito mais do que acordar às 5 da manhã. Ele fala sobre esses tempos. E ali me pegou muito, sabe? Então, como eu vou pra academia muito cedo, depois eu levo o filho na escola, chego, tomo um banho, rezo, faço minhas orações, tudo antes de eu chegar no meu trabalho. Sim. Porque na hora que eu entro no trabalho, aí eu falo, eu esqueço do mundo. E volta naquilo que a gente estava falando antes, aquela pausa, aquele momento seu, Isso, não é? Já exatamente. começa ali. Eu acho que porque às vezes acontece, nossa, hoje não fiz ainda, o dia já fica diferente, não é verdade? É desse jeito, é desse jeito. Que bom. E eu gosto de disciplina, assim, eu sempre fui assim, e sempre fui esportista, então eu gosto de rotina. Sim. Rotininha pra mim é ótimo, o que pra alguns é tristeza, pra mim é alegria. Foi um prazer. Perfeito. Doutora Mônica, agora, tem um momentinho aqui do café que, assim, eu quero muito saber. Quando eu vou servindo aqui, deixo você ir aí pensando, tá? É o nosso momento do café. E aí, você pode escolher qualquer pessoa, tá? Que está aqui entre nós ou não mais, qualquer pessoa que você admira, etc. Você vai poder escolher pra tomar um cafezinho e pedir um conselho.
tá? Pode ir pensando. Nossa, pedi aí. um conselho. Um conselho, momento único na vida. Tá. Não é Meu muito Deus, fácil. um conselho. Não é nada fácil. Vamos lá. Vamos lá, vamos pensar. Complexa essa pergunta sua, né, menina? Complexa, e eu adoro saber das pessoas. E vem cada um diferente, assim, cada resposta diferente. Então. E eu amo saber. Vamos lá, né? O conselho Vamos lá, vamos pensar. Pra quem posso falar? Com quem eu teria um dedinho de prosa tomando um café? Isso. Ah, eu teria com Deus. Perfeito. Eu teria um dedinho de prosa com Deus. E o mais difícil agora. Um conselho. Nossa. Qual seria? Foi aí que você me pegou. A gente tem pessoa, tanta ou, pergunta. né, enfim, estava claro, mas o conselho, nossa, esse é muito complexo, né? Aham. Mas talvez um conselho sobre se esse caminho, assim, que eu escolho, se é o mais correto perante essa vida que eu me propus. Aham. Eu acho que é isso que eu falaria. Ah, que lindo! Eu acredito que é a melhor escolha. A melhor pessoa escolha. E aí, na hora da pergunta, realmente, né? Será que a gente tá fazendo direito? Então, Poderia pois é. melhorar? Né? Tô cumprindo o meu papel, o que mais eu posso fazer, de repente, né? É isso que me pega, né? Aham. Tá tudo bem, né, que a gente segue preceitos, ok, mas será que tem alguma coisa que tá talvez na minha frente eu não esteja vendo? Aham. Né? Porque Verdade. as oportunidades na vida, eu falo muito isso também com os meus pacientes. Às vezes a gente fica olhando para uma porta, essa porta está fechada, mas a gente insiste naquela porta. E às vezes se você vira para o outro lado, tem 5 portas abertas, mas você estava insistindo naquela fechada. Então, é sempre essa dúvida, né? Tô ali, é isso mesmo, gente? É pra mim? É pra mim? Porque tem 3 portas. Aquela às vezes é pra você, essa e não é a mesma. Exatamente. Não é verdade? Então, e é muito individual, porque É. cada um de nós, eu falo que tem um baúzinho guardado dentro da gente que só a gente sabe o que tá. Aham. Né? As angústias, as idealizações, por Sim. mais que você compartilhe com as pessoas da sua família, mas tem muito do que é você de antes, muito do que é o seu sonho de construção, Sim. né? E eu acho que nessa fase agora, 45 mais, isso é uma das coisas que a gente pensa muito, sabe? Não só tudo que eu já fiz, mas o que eu quero pra frente, né? Aham. Perfeito. E aí, dentro da sua rotina, aí eu acho que é o caminho. Eu Dessa rotina penso. e da oração, de rezar todos os dias, eu acho que é o caminho, né, pra essa resposta. Pra mim é isso aí. Perfeito. Bora então pro bate-bola? Vamos. Vamos, ó. Bate-bola é assim, Mônica. Pergunta rápida, resposta na lata. Ok. Tá bom? Uau, tá. Vamos lá. Bom, já tomei meu cafezinho aqui, ó, nossos parceiros da Copenhague. Agora eu vou pro bate-bola. Vamos lá? Vamos. Um alimento indispensável. Proteína. Perfeito. Exercício favorito. Meu? Olha, Favorito mesmo é natação. Indispensável, musculação. Perfeito. Um mito sobre emagrecimento. Ai, que a pessoa não emagrece porque não tem força de vontade. Aham. Não é sobre isso, tá? É muito além, é isso tudo que a gente já falou. Então, a gente precisa parar com isso, de ficar... eu falo que vocês ficam, assim, minando uma pessoa quando fala que ela não emagrece, que ela não tem força de vontade. Para, gente. Olha, às vezes pra mim, que uma vez na vida eu tive 13 quilos a mais, é fácil eu falar de emagrecer. Agora, vai pegar aquela pessoa que desde a infância briga com a balança. Tem a dó, se ela não tiver força de vontade, quem vai ter? Verdade. É muito sério isso. Aham. Perfeito. Açúcar ou sedentarismo? Qual é pior? Nossa, difícil. Olha, eu vou falar que talvez o pior, como a gente tocou no tema longevidade, sedentarismo. Tá? Porque o açúcar ainda dá tempo na vida da gente ir pegando. Mas sedentarismo, se você não malha, você não tem músculo. Como é que você vai envelhecer? Sim. Tá? Então, como é que... Eu falo muito isso. Você vai ser funcional com 80 anos? Porque a gente precisa ser funcional, né? Então, é difícil responder, porque a luta é boa aí.
mas eu vou falar o sedentarismo. Tá, a junção, então, ó, nem pensar. O excesso de açúcar. Uma dica simples para começar hoje. Quero emagrecer, doutora Mônica, como que eu começo? Procure mudar um hábito por vez. Não tente fazer tudo de uma vez. Desculpa, você não vai conseguir, ninguém consegue, tá? Então, assim, é um hábito por vez. Olha, eu vou me dispor a beber água 35 ml vezes o meu peso neste mês. Ok. Tem uma regra do 21/90. Tudo que você faz por 21 dias, prorroga por 90, é um novo hábito. Você não precisa pensar para poder realizar. Sim. Então, na hora que você ficar consistente em beber água, você não tem que pensar que você tem que beber água, aí você vai colocar outro hábito. Aí ficou consistente, aí outro hábito. Agora, fazer tudo de uma vez, desculpa. Ai, não dá. Vai cair no de sempre. Eu brinco assim, sendo de uma forma muito simples, vai dar ruim. É um passinho de cada vez. Aí você sobe a escada. Se você quiser já ir lá pro topo, não dá. Não dá. Não adianta. Tem que ter um pouquinho de paciência. É paciência, é construção, é entender o processo, né? Eu falo muito para as pessoas que... como é que eu vou explicar minha consulta? É difícil, porque se eu pegar teus exames, de uma forma técnica, em 15 minutos, 10 minutos eu resolvo. Mas não é sobre isso, quem está atrás, quem está na minha frente. E tem uma pergunta, minha terapeuta fala muito isso, o que está atrás do de trás? Né? Olha, então, o que está atrás do de trás? Então, o que fez, o que levou essa pessoa a aquilo tudo? Né? Ninguém chega a 150 quilos sem muitas coisas atrás. Sim, nada por acaso. Nada é por acaso, né? Mudanças, eu não gosto de falar perdas, mas ausências físicas, muita coisa conta. Pressão social, isso tudo a gente tem que colocar em pauta. Então, eu preciso conhecer quem está à minha frente para eu poder ajudar da melhor forma possível. Perfeito. Uma vez eu fui numa consulta com um médico, sabe? Ele se chama Dr. Marcelo Demian. Coincidência. E eu tava passando por esse momento na minha vida sem ter essa consciência. E aí na consulta ele me disse assim, Paula, a gente precisa ter equilíbrio. A gente vai viver buscando isso, a gente vai, às vezes, morrer buscando isso, mas é o que a gente precisa. Só trabalhar não funciona. Só lazer também. Ele falou assim, se a vida toda fosse férias, não ia ser legal. Se fosse só trabalho, também não. Por isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Exercício, alimentação, então funciona assim. E ele me falou, justo num momento em que eu tava passando por isso. Eu preciso fazer isso menos, aumentar aquilo, sabe? E caiu, assim, num bom momento e eu guardei. Já veio agora no momento. E é isso mesmo, porque a gente vai tentar equilibrar a vida inteira, né? Você vai se questionar de muitas coisas a vida inteira. Então, assim, igual hoje eu estava comentando com uma paciente que eu tenho 2 filhos, eles têm diferença só de 2 anos, hoje já são adultos, adolescentes. Mas, assim, eu optei, né, com uma conversa com o Marcelo em casa, em que até o caçula ter 8 anos, que eu trabalharia meio período. Só que você não faz ideia da pressão que foi. Porque às vezes as pessoas me vinham e falavam, viu, você sabia que você podia estar muito melhor que hoje, né? E eu falava, cara, mas eu tô tão bem. Será o que é o bem pro outro, né? Porque pra mim tava ótimo, né? Então, eu passei pela mesma situação. Não é? Então, menina, coisa é pesado, né? Nos dias de hoje é pesado. Você falar que, não, olha, eu tirei meio período do meu dia pra eu ser mãe. A pessoa fala, nossa, como? Porque tem uma cobrança de fora, né? Muito, como porque eu quero, né? Porque eu desejo isso. Então, à medida que a gente está mais consciente do que a gente quer, o externo te atrapalha menos. Isso. Então, a gente vai deixando de lado, isso, né? O outro não pode... importa mais, muitas coisas. Eu falo que, assim, você só tem domínio sobre aquilo que você pensa. O que o outro pensa sobre mim, desculpa, não tenho domínio, né? Sim. Então, quando a gente desvencilha disso, a vida fica mais suave. Perfeito. E a gente vai ganhando isso com o amadurecimento. A gente fala assim, se eu tivesse essa cabeça com 20 anos, nossa, né? Todo senhora. mundo acho que pensa isso, né? Nessa idade. Eu acredito que sim. Mas cada fase é cada fase.
E eu amei esse papo aqui de saúde, emagrecimento, envelhecimento. Amei. Obrigada. Tem que voltar mais vezes, Eu viu? volto, com certeza eu volto. Doutora Mônica, agora pra gente finalizar o nosso podcast, essa câmera é sua. Olha pra lá. Tá bom. Manda um recado, fica à vontade pra conversar com o pessoal. Eu acho que o meu recado é... Eu vou falar o que eu falei numa última palestra que eu dei. A gente precisa lembrar que a gente tem um potinho de energia. E esse potinho de energia é só seu. Escolha como é que você vai gastar a sua energia. Então, dentre tudo que a gente falou hoje, seja generoso com você. Lembre que você existe, faça por você. Não é luxo, é autocuidado, é ser existente. Eu acho que esse é o meu recado. Ai, perfeito! Eu amei, gente! Beijo pra vocês e até o próximo podcast da Urbana. Beijo, beijo.